O que fazer quando o chão some debaixo dos seus pés, sua identidade é roubada e você se torna um estrangeiro em seu próprio mundo? No crepúsculo do Império Romano, uma tempestade de perseguição começava a soprar. Seguidores do caminho, outrora enraizados em suas comunidades, agora eram espalhados como sementes ao vento. Estrangeiros, diáspora, deslocados nas províncias da Ásia Menor. Em Roma, um homem que outrora negou seu mestre por medo de uma criada, agora se levanta com uma coragem forjada no fogo do arrependimento e no encontro com o Cristo ressurreto. Pedro. Ele segura a pena como um pastor de almas feridas. Suas primeiras palavras não são de condenação ao império opressor, mas de identidade celestial para os perseguidos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ele os chama pelo novo nome que o mundo não compreende: escolhidos, estrangeiros, povo de Deus. E então, ele lança o fundamento que mudaria para sempre a maneira de enxergar o sofrimento. Este não é um acidente da história, mas um fogo que fortalece a alma. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O exílio não é o fim. É o começo de uma herança que nenhum fogo pode tocar, e ele os convida a fixar o olhar no que não pode ser corroído, em uma salvação que até os anjos desejam compreender. E se sua maior humilhação for, na verdade, sua dignidade mais elevada? Se o escárnio que você sofre for a prova do seu título de nobreza? Pedro não deixa seus leitores suspensos na dor. Ele rapidamente desloca sua perspectiva do vale do sofrimento para o pico da sua identidade inabalável. Eles não são apenas vítimas, são uma nação real. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Este não é um título honorífico, mas uma função cósmica. Eles são os verdadeiros sacerdotes do mundo, chamados para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo que outrora não era povo, agora é povo de Deus. Um povo que outrora sem misericórdia, agora alcançou misericórdia. E esta identidade deve brilhar no palco mais hostil à sociedade pagã. Exorto-vos, como forasteiros e peregrinos, que vos abstenhais das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. A vida deles é uma carta aberta. Assim ele lança o imperativo ético, mantendo exemplar o vosso procedimento entre os gentios, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação. A missão não é conquistar com a espada, mas seduzir com a conduta. A submissão, então, se torna um ato revolucionário. Submetam-se a toda instituição humana, ao rei, aos governadores, como livres, mas não usando a liberdade como pretexto para a maldade. E ele aplica isso à realidade mais cotidiana e difícil a escravos sob senhores cruéis. Servos, sejam submissos, não somente aos bons e amáveis, mas também aos difíceis de suportar. E então, a pérola da teologia da cruz para os oprimidos. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de consciência para com Deus. O sofrimento injusto, a imagem de Cristo, torna-se um ato de adoração. E se a arma mais poderosa contra a injustiça não fosse o grito de revolta, mas o silêncio que carrega dentro de si o sofrimento do inocente? Pedro, o pescador que puxou da espada no Getsêmani, agora ensina uma estratégia de guerra espiritual que inverte toda a lógica humana. Ele não conclui sua exortação aos escravos com um chamado à resistência passiva, mas à imitação ativa do Mestre. Porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para sigais os seus passos. As palavras são uma chave que abre um portal para o mistério central da fé, a cruz. Ele detalha cada nuance do sofrimento redentor. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca.
Quando insultado, não revidava com insulto. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Este é o modelo. A injustiça suportada com fé torna-se o palco onde a graça de Deus mais brilha. E Pedro aplica essa verdade nuclear a todos, especialmente às relações mais íntimas e potencialmente voláteis do lar. Esposas, sede vós, do mesmo modo, submissas a vosso próprio marido. Seu argumento é missionário para ganhar, sem palavras, aquele que é descrente, através da pureza e do respeito interior. E aos maridos, ele ordena compreensão e honra, pois a mulher é coerdeira da graça da vida. A oração de ambos pode ser impedida pela dureza de coração. Finalmente, ele estende o véu sacerdotal sobre toda a comunidade. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compassivos, amando os irmãos, enternecidos, humildes. A resposta ao mal externo deve ser uma unidade interna inquebrável, não retribuindo mal por mal ou insulto por insulto, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu rogo. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. E se o segredo para enfrentar a acusação mais feroz não seja uma defesa elaborada, mas uma simples pergunta que expõe o coração do seu acusador? Pedro sabe que a conduta irrepreensível dos cristãos, por si só, se tornaria um julgamento silencioso sobre a sociedade pagã. E isso provocaria perguntas. Ele então arma os crentes com a resposta mais poderosa, uma esperança viva. Estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas essa defesa deve ser feita com mansidão e respeito. A verdade proferida com arrogância perde sua essência. O sofrimento por fazer o bem é uma bênção, mas por fazer o mal é uma simples consequência. E é aqui que o apóstolo lança a âncora mais profunda para a alma em agonia. Ele os conduz ao próprio coração de Deus, antes da fundação do mundo. Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Eles não são vítimas do acaso, estão no centro de um plano eterno. Este Cristo é o Cordeiro Imaculado, cujo sangue precioso os redimiu. E essa não é uma metáfora, mas uma realidade espiritual que os levou a um novo nascimento para uma herança incorruptível, guardada nos céus para eles. E então, a aplicação prática e transformadora. Tendo purificado as vossas almas, amai-vos cordialmente uns aos outros, ardentemente e de coração puro. A vida eterna impacta a vida terrena. Eles são peregrinos e forasteiros, sim, mas essa condição é temporária. Ele conclui esta sessão com a pedra angular da identidade deles. Vós sois sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cada ato de amor, cada palavra de esperança, cada momento de sofrimento suportado com fé é um sacrifício espiritual no altar do universo, aceito por Deus através de Jesus. E quando a perseguição não vem mais de fora, mas se infiltra, sorridente, dentro da própria casa de fé. Quando os lobos vestem peles de ovelha. Pedro, o pastor a quem Cristo ordenou apacenta as minhas ovelhas, agora volta seu olhar para os perigos internos. A pressão externa é cruel, mas a corrupção interna é letal. Ele se dirige aos presbíteros, aqueles encarregados de guiar o rebanho de Deus no exílio. Sua exortação é carregada de pastoralidade e autoridade. Aos presbíteros que há entre vós, admoesto eu, que sou presbítero como eles. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. O modelo é radical não por constrangimento, mas espontaneamente. Não por torpe ganância, mas de boa vontade. E não como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas antes, tornando-vos exemplos do rebanho. A motivação última não é o sucesso presente, mas o encontro futuro com o sumo pastor. Ganhareis a coroa eterna e incorruptível da glória. Aos mais jovens, ele pede submissão, e a todos, humildade. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E então, o rugido do inimigo é ouvido.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O conselho não é fugir, mas resistir. Resisti-lhe firmes na fé. Eles não estão sozinhos nesta luta. O Deus de toda graça os chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Ele mesmo os restaurará, confirmará, fortalecerá e firmará. E se o julgamento de Deus não começasse em nações ou impérios, mas dentro da sua própria casa, no altar familiar onde você ora? Pedro avança com uma revelação aterradora e esperançosa. O tempo do julgamento é agora. E ele começa pela própria família de Deus, porque é tempo de que o juízo comece pela casa de Deus. O sofrimento que seus leitores enfrentam não é um sinal de abandono, mas de filiação. Um fogo purificador que prova a autenticidade de sua fé, muito mais preciosa que o ouro. Ele pinta um contraste chocante entre o destino dos que são purificados pelo sofrimento fiel e o dos que rejeitam o Evangelho. Ora, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Citando Provérbios, ele lembra que o justo muito se aflige, mas o Senhor o livra, enquanto os ímpios colhem o fruto de sua infidelidade. Diante desta realidade solene, o apóstolo lança sua série final de imperativos práticos para uma comunidade sob fogo. Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Ele detalha as marcas dessa comunidade: humildade, sobriedade, vigilância contra o diabo, resistência firme na fé, sabendo que irmãos em todo o mundo passam pelos mesmos sofrimentos. E então, uma das promessas mais profundas da carta, após um breve sofrimento, o próprio Deus os restaurará, confirmará, fortalecerá e firmará. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Pedro afirma estar escrevendo esta exortação e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. A graça que não remove o sofrimento, mas que os capacita a permanecerem firmes dentro dele. A carta se encaminha para o fim com saudações pessoais e um último ósculo de amor, mostrando que a teologia do sofrimento esperançoso não é abstrata, é vivida em comunidade, numa rede de relacionamentos santos. E quando a última carta é lida, as chamas da perseguição se acenderem e o mundo exigir seu silêncio, o que sobra para dizer? Pedro, o homem que aprendeu com seus próprios fracassos, entrega sua última palavra. Não é um grito de revolta, nem um manual de sobrevivência. É uma declaração de quieta e inabalável confiança. Ele já havia dito tudo sobre identidade, sofrimento, santidade e esperança. Agora, seu fecho é uma bênção que atravessará séculos. A vós, pois, que credes, é a preciosidade. Ele lança seus leitores de volta à pedra angular, Cristo, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Eles são pedras vivas, construindo uma casa espiritual. São nação santa, povo adquirido. São sacerdócio real. E essa identidade não pode ser roubada por nenhum decreto imperial. Ele os exorta uma última vez à conduta exemplar entre os gentios, para que, mesmo sendo caluniados, glorifiquem a Deus no dia do juízo. A submissão às autoridades, o amor aos irmãos, o temor a Deus, tudo é tecido em um único manto de testemunho inquebrável. E então, a sentença final, o alicerce de tudo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Deus que cuida. Esta é a herança final dos desenraizados. O Pai que não apenas observa, mas que carrega suas dores, suas angústias, seu exílio. E com essa certeza, Pedro desfere seu último golpe contra o verdadeiro inimigo. Sejam sóbrios e vigilantes. Ele os lembra que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo em seus irmãos ao redor do mundo. A pena é abaixada, o silêncio desce. Mas uma palavra ecoa na alma daqueles peregrinos mais poderosa que qualquer edito de Nero. Cuidado. O imperador do universo cuida de você.